A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Hoje nós chegamos à quinta parte da nossa série Nadando nas Profundezas de Deus. Nós estamos estudando Ezequiel 47. Nos 4 vídeos anteriores dessa série, nós estudamos os versículos 3, 4, 5. No vídeo passado, caminhamos mais um pouquinho. Nós estudamos versículos 6, 7, 8 e 9. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho ainda nesse capítulo, amém? Mas antes de nós partirmos para o nosso estudo de hoje, já quero te pedir aí, você que parou aqui nesse canal pela primeira vez, por favor, se inscreva, deixe o seu like, nos ajude aqui a compartilhar a palavra do Senhor. Você já sabe que cada vez que você deixa o seu like, o seu joinha, e cada vez que você se inscreve no canal, assim pequenininho como o nosso, você vai estar ajudando esse canal a crescer. Como a principal finalidade aqui desse canal é mesmo divulgar a palavra do Senhor, nos ajude aí com essa grande obra em nome de Jesus. Amém? Então já vamos partir para o nosso estudo de hoje e nós vamos começar lendo aqui esses versículos de Ezequiel 47. Pegue aí a sua Bíblia. Ezequiel 47, versículo 6, diz assim: E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. No vídeo passado nós vimos a importância desse vir novamente, sair ali das profundezas do rio de Deus para ver aquilo que o Senhor quer mostrar, amém? Se você perdeu o vídeo passado, você precisa saber do que nós estamos falando. No versículo 7 diz: Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Versículo 8. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém, glória a Deus e aleluia. Nós já aprendemos até aqui que esse rio que Ezequiel se refere é a própria presença de Deus, amém? Nós aprendemos também que essas águas saíam do altar do templo, ou seja, vinham do próprio trono de Deus, e o templo simbolizava um lugar onde estava a presença de Deus. E como está escrito no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o lugar por onde o rio do Senhor passa hoje é por nossa vida, é através de nós, amém? Por isso, nós precisamos estar conectados com o coração de Deus para saber o que Deus quer, para saber o que Deus nos instrui a fazer, onde Ele nos envia a ir. E hoje nós vamos aprender muito sobre isso. Nas profundezas de Deus, nós aprendemos sobre Deus, sobre o coração de Deus, sobre as dores de Deus. Você já parou para pensar quais as dores do coração de Deus? O que entristece Deus? Você se importa com isso? Você quer alegrar o seu coração? Você quer satisfazer, como está escrito lá em Isaías 53, quando ele derramou sua alma na morte, ele se alegrou porque ele nos viu e somos fruto do seu penoso trabalho. Como ele vai se alegrar em nossa vida e o que fazer para não entristecê-lo? Muito pelo contrário, o que dói no coração dele precisa doer no nosso coração para que possamos fazer a vontade dele aqui na terra. Amém? Glória a Deus!
Te exaltamos, Senhor, te exaltamos. Como nós já lemos aqui até o versículo 9, então nós vamos partir hoje para o que o Senhor quer nos dizer, amém? Vamos continuar aqui a ler a palavra do Senhor e vamos partir para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que diz: o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Então, como nós saberemos o que Deus pensa, o que Deus quer, o que dói no coração de Deus? Através do Espírito Santo. E como o Espírito Santo vai nos dizendo isso? No lugar secreto em Deus. É claro que o Espírito Santo pode falar conosco em todos os momentos do nosso dia. Você estiver fazendo aí qualquer coisa, lavando as vasilhas, lavando roupa, dirigindo, no trânsito, em qualquer lugar, o Espírito Santo pode te dizer alguma coisa que pode transformar a tua vida para sempre. É claro que pode, mas ele tem a chance de falar mais profundamente no nosso coração quando nós estamos no lugar secreto com ele, quando nós estamos lendo a sua palavra. Então ele vai ali certeiramente no nosso coração com aquilo que ele quer nos dizer, amém? Por isso é tão importante esse lugar secreto. As profundezas de Deus é no lugar secreto e é um lugar mais profundo do que a fossa das Marianas. Nós já aprendemos sobre isso lá no primeiro vídeo, amém? Glória a Deus. Então, continuando, nós podemos pensar que quando uma pessoa é íntima da outra ou começa a andar muito com outra, de repente ela começa a falar o que a outra fala, começa até a andar como a outra anda, porque se tornam parecidas ali. De igual modo, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, quando isso se tornou uma rotina em nossa vida, esse encontro com o Espírito Santo, então nós nos tornamos parecidos com Ele. E as coisas que nós não víamos antes, o que nós não ouvíamos antes, o que passava desapercebido por nós começa a ser aguçado, porque o próprio Espírito Santo, que já está ali tão forte dentro do nosso coração, vai nos apontando as direções, vai nos dizendo coisas, nós vamos discernindo situações, porque o Espírito Santo vai nos conduzindo a isso. Amém? Glória a Deus. Então vamos partir aqui mais adiante e vamos ver aqui por essa imagem algumas coisas que sim, com certeza doem no coração de Deus. A fome, a sede, a falta de moradia, a nudez, doenças, todos os tipos de prisão. Com certeza isso dói no coração de Deus. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, toda vez que essas necessidades básicas e humanas faltam aos seres humanos, com certeza, isso sim, dói no coração de Deus. E como eu posso saber disso? Isso é um achismo da minha mente? Eu sei que Deus se dói com isso porque eu sei que Ele é bom e as coisas que são boas vêm dele. Não, não é só um achismo do que eu tenho de entendimento de Deus. É o que a palavra de Deus me diz. Lá em Mateus capítulo 25, fala do grande julgamento, fala que Jesus, ele virá um dia com um juiz e ele vai julgar a terra. E a Bíblia diz que ele vai separar os servos em dois grandes grupos. Perceba que ele vai separar os servos em dois grupos. Um grupo ele vai chamar de benditos do meu Pai e o outro de malditos. E ele vai explicando a partir ali do versículo 31, 32 desse capítulo 25 de Mateus, ele vai explicando cada vez que você deu comida para quem tinha fome, água para quem tinha sede, cada vez que você vestiu quem estava nu, quando você hospedou o forasteiro, quando você foi me visitar na prisão, quando você foi me visitar doente, cada vez que você fez isso a um dos pequeninos, dos meus pequeninos irmãos, você fez a mim.
Jesus explicando isso, né? Quando os justos perguntarem, Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando foi que nós te vestimos, te demos comida, te demos água, fomos te visitar? Ele diz, cada vez que você fez a um dos meus pequeninos irmãos, a mim você fez. E aí ele diz mais, ele diz que vai chamar de malditos aqueles que não fizeram isso. Ele diz, cada vez que você não deu comida a quem precisava, não deu água a quem tem sede, não hospedou o forasteiro, não visitou o doente, não visitou o preso, você deixou de fazer para mim. Então nós sabemos que sim, essas obras sociais, essas obras necessárias para as necessidades básicas do ser humano, fazer isso agrada a Deus. Deixar de fazer isso, deixar de ajudar toda vez que temos essa oportunidade, sim, isso fere o coração de Deus e isso é muito sério. Como que alguém que tem a presença de Deus, que está diante de Deus, que está ali com Deus, vai apenas passar por situações assim, não se importar? Mas eu não estou falando aqui de uma fé irracional, de você sair hospedando todo mundo, de você sair dando comida para todo mundo, água para todo mundo. Não estou falando de uma fé irracional. Eu estou falando de algo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Muitas vezes nós somos induzidos a achar que uma pessoa está precisando de determinada coisa e ali nós nos sacrificamos ao extremo por aquela pessoa, mas muitas vezes as aparências não são aquilo que elas estão nos mostrando. Por isso, para tudo mesmo precisamos do Espírito Santo de Deus, mas o fato é que nós não podemos negar nenhum tipo de ajuda àquele que realmente está necessitado. Amém? Outra coisa que dói muito no coração de Deus, a gente vai ver em Gênesis capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz assim, na versão King James: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Amém? A Bíblia diz aqui que o coração de Deus foi profundamente ferido. E tem mais uma palavra que nós podemos destacar aqui: entristeceu-se muito. A Bíblia podia colocar apenas a palavra entristeceu-se, mas ainda acrescentou muito. E o motivo é pela maldade que havia se multiplicado na terra, pelo pecado que era intenso. E a Bíblia diz que isso feriu profundamente o coração de Deus. Agora nós não estamos aqui mais falando de necessidades básicas do ser humano, nós estamos falando aqui agora de coisas espirituais. Então, coisas básicas, necessidades básicas ferem sim o coração de Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor entristeceu-se profundamente por causa do pecado. Então, se nós não quisermos entristecer Deus, nós não podemos praticar nenhum tipo de pecado. Nenhum, não existe pecadinho ou pecadão. Existem consequências diferentes para o pecado, mas todo tipo de pecado, sim, ele fere o coração de Deus. E nós podemos, caminhando mais um pouquinho pela Bíblia, saindo de Gênesis e indo para Mateus, quando o próprio Jesus ali fala umas palavras que nós vamos ler aqui agora, amém? Mateus escreveu em Mateus capítulo 9, nós podemos ver no versículo 36 na versão King James. Mateus escreveu assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Em algumas traduções dizem que as pessoas estavam errantes. E algo que me chama a atenção aqui nesse versículo é que era uma grande compaixão aquela que Jesus sentiu. Sentir compaixão já nos remete o sentimento sentido por Jesus, mas Mateus destaca que ele sentiu grande compaixão. Em algumas versões dizem movido em íntima compaixão. Por quê? Porque as pessoas estavam aflitas, desamparadas, errantes, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Sim,
Isso fere muito o coração de Jesus. Saber que as pessoas estão aí desgarradas como ovelhas que não têm pastor, e esse estar desgarrado, isso está errante, faz com que elas estejam aflitas, faz com que elas estejam desamparadas. E sim, isso fere o coração do nosso amado Jesus. É tanto que abaixo do versículo 36, no versículo 37 e 38, Jesus diz: vamos pedir ao Pai que mande mais trabalhadores para a seara, para que haja quem trabalhe no dia da grande colheita. Para que haja quem trabalhe. Então, por que ali o anjo levou Ezequiel para a margem? Para ele ver tudo isso, toda essa necessidade, para que ele pudesse ver que aquela abundância de árvores ali na margem do rio existia pelas correntezas, pelas águas, pela presença do Senhor. Então, hoje nós somos o canal pelo qual a presença do Senhor passa por todos os lugares. Para que o Senhor entre em todos os lugares, em todas as repartições, Ele precisa contar comigo e com você para isso, amém? Então, continuando mais aqui, nós podemos pensar nas missões que o Senhor nos dá. Então, para cada um de nós, Ele vai designando algumas missões. E eu só vou saber a missão que o Senhor tem para mim se eu tiver intimidade com Ele, para Ele poder me falar essas coisas, amém? Quando você vai diante do Senhor, depois que você já exaltou, depois que você já conversou ali com Ele, Ele começa a te mover a orar por algumas situações. E o que faz você chorar? O que move o teu coração? O que te move em íntima compaixão? A Bíblia disse aqui agora há pouco, nós acabamos de ver, que o que moveu o Senhor Jesus em íntima compaixão foi olhar as ovelhas desgarradas. Nós lemos aqui em Gênesis 6,6 que o que entristeceu o coração do Pai foi ali o grande pecado da humanidade. E eu quero perguntar para você agora, o que move o teu coração em compaixão? Se for ver as necessidades básicas, saiba que o Senhor está te levando a fazer algo em relação a isso. Se o que move o teu coração é justamente perceber que grande é a seara e poucos são os trabalhadores, preste atenção nisso, preste atenção nas suas lágrimas. Se o que move o teu coração é interceder por determinadas pessoas, determinada nação, preste atenção nisso. Eu quero ler aqui com você o que Low Engels fala sobre isso. Low Engels diz assim: preste muita atenção nas suas lágrimas, elas apontam para o seu destino. Amém, glória a Deus e aleluia. Nós demonstramos que amamos o Senhor quando nós amamos o que está no coração dele. Amém? Glória a Deus. Em seu último diálogo com Jesus, Pedro foi confrontado em relação ao seu amor a Jesus. E cada vez que Jesus perguntava para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondia: sim, Senhor, eu te amo. Jesus dizia: então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava ali querendo dizer para Pedro, de outra forma, que se Pedro amava mesmo Jesus, Pedro ia obedecer, apacentando as ovelhas dele. Amém? Nada fere mais o coração de Deus do que a possibilidade da morte eterna para a humanidade que Ele criou, para a sua obra-prima, para a obra-prima da sua criação. Nós, como canais de Deus para o rio fluir, nós, como templos vivos para o Espírito Santo agir, não podemos ficar nadando imersos nas profundezas de Deus, sem expressar aquilo que Deus colocou no nosso coração, sem expressar como nós amamos o nosso amado Jesus. Amém? E eu quero terminar o vídeo de hoje lendo aqui com você esse versículo de Ezequiel 47. Agora nós vamos um pouquinho adiante, vamos ler o versículo 10. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor nessa versão King James atualizada.
Versículo 10. Os pescadores estão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde Engedi, fonte do bode, até em Eglaí, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas, com peixes de várias espécies, como os pescados do Mediterrâneo. Em algumas traduções dizem que os peixes serão em multidão excessiva. Aleluia e glória a Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus e creia que o Senhor te chamou para uma grande obra e saiba que tudo viverá por onde o rio passar e entenda que hoje os canais para esse rio e o templo do Espírito Santo somos eu e você. Amém? Fique com Deus, você e sua família, e um forte abraço. Aleluia!